Olá! Hoje trazemos a PL 1332/2003, aprovada na Câmara dos Deputados, que agora segue para o Senado. Regulamenta o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Traremos artigo por artigo comentários do projeto de lei que regulamenta a nossa função. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais. São as regras que versarão sobre essa instituição de segurança pública municipal, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Traduzindo em miúdos, a dificuldade que temos para saber o norte que as guardas civis devem seguir está contido neste ordenamento jurídico agora que segue para o Senado para aprovação. Então o artigo 1º diz que toda a Guarda Civil Municipal terá que observar esta lei. O artigo 2º incumbe as guardas municipais em instituições de caráter civil. Por exclusão, não é militar. Tem a natureza civil, até mesmo porque o objetivo da Guarda Civil Municipal, que inclui um sistema de segurança pública, é outro, não é o militar. Porque o militar, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, visa combater o inimigo e não o infrator da lei. Falaremos disso um pouco mais adiante. Então, civil e não militar por exclusão. Uniformizada, quer dizer o quê? Padronizada, utilizando o fardamento. Uniformizada porque serão identificados os seus guardas, não utilizarão roupas diferentes. É claro que observados os departamentos dentro da corporação. De repente tem um que é de ronda escolar, um de trânsito e assim por diante. Mas será uniformizada, padronizada. Por quê? Para ser identificada. Para que o brasileiro que circule dentro do país ou até mesmo o estrangeiro consiga identificar o Guarda Civil Municipal. E armadas, conforme previsto em lei. Armadas, conforme previsão em lei, está remetendo ao Estatuto do Desarmamento, que já trouxe as regras próprias para que as guardas civis municipais utilizem armas de fogo. A função de proteção municipal preventiva, ou seja, a função do guarda de trabalhar ostensivo, fardado, pelas ruas com as suas viaturas caracterizadas. Ocupar o espaço já faz a prevenção, para que os delitos não ocorram no âmbito do município. Ressalvadas, ou seja, observadas as competências da União e dos Estados e do Distrito Federal. Nós sabemos que cada ente federativo tem a sua instituição de segurança pública. Por exemplo, os estados, suas polícias militares, polícias civis. A Polícia Federal pertence à União, a Polícia Rodoviária Federal também da União. Então, os municípios, a Guarda Civil Municipal terá a sua atribuição, mas terá que observar as atribuições destes outros órgãos. Então, dentro das disposições preliminares, tínhamos o artigo 1º dizendo que agora as regras para as guardas civis municipais, as regras mínimas a serem observadas, estará nesse projeto de lei. E o artigo 2º já dando o pontapé inicial na explicação de como será a guarda, como será constituída a Guarda Civil Municipal. Capítulo 2 traz os princípios. Diz assim o artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Olha o cuidado que o legislador teve. São princípios mínimos. Por quê? O ordenamento jurídico ele é uno, dividido aí em matérias para fins didáticos, mas a Guarda Civil Municipal terá que no seu trabalho observar minimamente os seguintes princípios. E aí vem elencado. Inciso 1º, proteção dos direitos humanos fundamentais. Em toda a formação de Guarda Civil Municipal tem lá o artigo 5º da Constituição Federal, onde estão os direitos fundamentais trazidos pela Constituição Federal. O direito humano, quando sistematizado, passa a ser direitos fundamentais, mas não deixam de fazer parte do rol dos direitos humanos. Então, o princípio 1º, elencado no artigo 3º, proteção dos direitos humanos fundamentais, quer dizer, proteger a vida, a liberdade, a dignidade da pessoa humana e todas aquelas atribuições
que o Guarda Civil Municipal tem visa proteger, primeiramente, os direitos humanos fundamentais e direitos humanos que não estão codificados, mas fazem parte do ordenamento jurídico. Toda ação do Guarda Civil Municipal tem que preservar os direitos humanos. Isso é básico. E o maior direito que nós temos é a vida, porque sem vida não há que se falar no exercício de outros. Mas nem só por isso teremos a vida como um princípio maior ou como um postulado maior do que a liberdade, do que a igualdade de todos os outros. Toda ação do Guarda Civil Municipal tem que ser focada nisso. Na continuação do exercício da cidadania, por quê? O Guarda Civil Municipal ele vai preservar direitos e vai possibilitar que o cidadão consiga exercer direitos. E ser cidadão não é tão somente votar e ser votado, é sim exercer os direitos que a lei assegura. E na função, na condução dos trabalhos da Guarda Civil Municipal, serão observados os postulados referentes aos exercícios da cidadania. O guarda vai possibilitar que o cidadão consiga desfrutar dos seus direitos. E das liberdades públicas? Liberdades públicas de associação, de reunião, de manifestações, são postulados para o trabalho do Guarda Civil Municipal, aqui trazidos como princípios mínimos, têm que serem observados. Inciso 2º, preservação da vida. Olha só, a própria lei ela é redundante, ela reafirma, porque a vida já é um direito constante do rol dos direitos humanos, mas a lei reforça, terá que preservar a vida, reduzindo sofrimentos, aqui trazidos como redução do sofrimento e diminuição das perdas. Toda atitude do Guarda Civil Municipal terá que ser feita, adotada com base nisso, para reduzir o sofrimento e diminuir as perdas. Com a minha conduta, eu consigo minorar a situação ou eu ainda acabo piorando a situação? Pois o Guarda Civil Municipal, quando ele vai agir, ele tem que enxergar de forma sistemática e não de forma específica, setorizada. Ele tem que ter uma visão global, geral, pois é o município agindo, não é somente a figura do guarda, e sim é a Guarda Civil Municipal, é o município agindo. Por isso que ele tem que preservar a vida, reduzir os sofrimentos no atendimento das ocorrências ou nas suas atitudes e diminuir as perdas. A sua conduta sempre tem que ser sopesada na balança e tem que ter um resultado positivo. Inciso 3º, patrulhamento preventivo. Quando o Guarda Civil Municipal está uniformizado dentro da sua viatura ou mesmo na praça ou em qualquer lugar do município, fazendo um patrulhamento a pé ou preservando um bem público, em qualquer situação devidamente identificado, ele está de maneira ostensiva fazendo a prevenção, mas quis o legislador trazer como princípio mínimo o patrulhamento preventivo. O Guarda Civil Municipal precisa ocupar a cidade toda, em todos os locais, e fazer este patrulhamento, porque a lei assim o diz. Inciso 4º, compromisso com a evolução social da comunidade. A pergunta que fica, o que o guarda pode fazer para que a sociedade, a comunidade, melhore? É óbvio que o Guarda Civil Municipal tem uma experiência que pode ser utilizada para colaborar. Um exemplo disso, as próprias palestras, que podem ser ministradas tanto para alunos de escolas como para os pais. Inciso 5º, uso progressivo da força. Como princípio mínimo a ser observado pelo guarda, o uso progressivo da força. O Guarda Civil Municipal tem que, na sua conduta, observar o menor contra o menor, o maior contra o maior. Se a questão pode ser resolvida no diálogo, precisa ser resolvida no diálogo. Se é para utilizar um armamento subletal, uma tonfa ou de repente um outro instrumento de menor letalidade e resolve a situação, utilizar este. Caso contrário, se for a situação demandada a utilização da arma de fogo, é preciso utilizar. Então o Guarda Civil Municipal tem que fazer uma leitura adequada da situação para que não veja a sua conduta como agravante da situação. O uso progressivo da força é utilizar no momento adequado o instrumento adequado que o Guarda Civil possua, sob pena de não agir dentro da legalidade. Bem sabemos
que a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o estado de necessidade e o exercício regular de um direito são excludentes do Código Penal, que estará acobertando o guarda que agir dentro da legalidade. Por isso é importante a utilização do uso progressivo da força. Capítulo 3. Das competências. Artigo 4º. É competência geral das guardas municipais a proteção dos bens. Dos bens. Aonde está a previsão dos bens? No artigo 99 do Código Civil. Traz os bens públicos de uso comum do povo, tais como rios, mares, praças. Traz os bens de uso especial, onde haja uma atividade da administração. Por exemplo, onde está o prédio da Prefeitura Municipal. É um bem público de uso especial. E os bens dominicais. Os bens dominicais são os bens que integram o patrimônio do município, mas não têm uma destinação específica. Por exemplo, um prédio que já outrora serviu para abrigar um serviço público, que hoje se encontra desativado. Então, quis dizer aqui no artigo 4º, em referente aos bens, os bens públicos, que estão previstos no artigo 99 do Código Civil, bens de uso comum, bens de uso especial e os bens dominicais. Serviços. Os serviços que são prestados no âmbito do município, ainda que estejam sob forma de concessão. Um exemplo, o transporte público, que são serviços utilizados pelos munícipes do município, de repente, após a feitura de uma concessão, ou seja, a entrega para que o particular extraia dali as suas vantagens econômicas, mas para que o município tenha o serviço prestado, mas ainda um serviço do município. Por isso que o Guarda Civil Municipal também deverá preservar os serviços. Logradouros públicos. Logradouros, as ruas do município. Eli Lopes Meireles dizia que ninguém mora, ninguém reside na União ou no Estado, e sim no município. Por isso que o Guarda Civil Municipal tem que proteger as ruas e instalações do município. É interessante observar que este artigo foi até um pouco redundante. Quando fala em instalações, já estão contidas ali dentro dos bens públicos a previsão, os bens de uso especial. Mas quis fechar o legislador insistindo nos assuntos, de repente até palavras sinônimas, para que o intérprete da lei tenha menos dificuldades. Vai cuidar de bens, serviços, logradouros públicos e as instalações do município. O parágrafo 1º do artigo 4º foi vetado e no parágrafo 2º a previsão é a seguinte: os bens mencionados no caput, ou seja, na cabeça do artigo, no artigo 4º, abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais, que é um sinônimo para bens dominicais. Nós temos, mais uma vez, o legislador reforçando que deverá cuidar das praças, dos rios, das ruas, deverá cuidar dos locais onde abriga a administração e bem como daqueles locais que fazem parte do patrimônio do município. Parágrafo 2º vem redundar, vem reforçar, vem falar novamente o que já foi previsto no artigo 4º, na cabeça do artigo, a primeira parte que já lemos. O artigo 5º traz as competências específicas. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Mais uma vez, está dizendo, olha, vocês têm essas atribuições, pois o termo atribuição seria melhor utilizado do que competência. Competência seria o que o juiz tem para dizer o direito, medida da jurisdição, o local onde o juiz pode julgar. O termo correto seria atribuição. Então, o artigo 5º traz as atribuições dos guardas civis municipais de maneira específica. Então, no artigo 4º tem de forma geral, olha, vocês podem fazer isso. No artigo 5º vem esmiuçando, vem tratando das competências gerais. E, novamente, nós temos a observação do que for do Estado e que for do Distrito Federal e da União. Respeitar a Polícia Militar dos Estados, a Polícia Federal, dentro das suas atribuições. Então, o Guarda Civil Municipal terá que fazer. Inciso 1º, novamente,
zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Vem reforçar novamente. Bens, artigo 99, bens públicos, né? Artigo 99 do Código Civil. Equipamentos e prédios públicos do município, que também estão contidos dentro do conceito de bens de uso comum do povo, de bens de uso especial e bens dominiais ou dominicais. Inciso 2º, prevenir e inibir pela presença e vigilância. Olha só que interessante. O Guarda Civil Municipal, ao estar dentro do município, fazendo suas rondas, nos seus postos de serviços, nas suas viaturas, já estão fazendo a prevenção. A própria letra da lei disse que vai prevenir e inibir. Prevenir com o próprio patrulhamento e a inibição, a coibição, caso haja uma ação um pouco mais contundente, mais incisiva do agente de segurança pública municipal, o Guarda Civil Municipal. Ele vai prevenir, fazendo seus patrulhamentos, e vai inibir caso precise de uma intervenção maior, pela presença e vigilância. A própria letra da lei disse que há prevenção por estar devidamente uniformizado, padronizado, fazendo a vigilância do local. Bem como coibir infrações penais ou administrativas. Já alargou um pouco mais. Infrações penais. Aqui nós devemos ter como sinônimo os crimes e também as contravenções penais, que são os artigos previstos na Lei de Contravenções Penais, os crimes menores ou administrativas. Infrações administrativas são aquelas dadas como atribuição do Guarda Civil Municipal dentro da lei do município. Uma infração administrativa, de repente o depósito de entulhos, de lixo em um terreno baldio. Se for atribuição do guarda coibir essa infração administrativa regulamentada dentro do seu município, estará atendendo também essa lei geral das guardas. E atos infracionais. Atos infracionais é um termo utilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, onde prevê que toda conduta considerada criminosa praticada por um menor é um ato infracional. O Guarda Civil Municipal também deverá combater os atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações do município. Só que atentem contra os bens e instalações do município? Não, mas a previsão desse inciso é dentro dessa realidade. Mas podemos perceber pela forma sistemática da lei e nos incisos posteriores que o Guarda Civil Municipal deve combater o crime não somente em relação aos bens, serviços e instalações do município, e sim contra os crimes de maneira geral. Inciso 3º, atuar preventiva e permanentemente no território do município. Nós temos que ter como limite da atuação do Guarda Civil Municipal o território do município. Isto é algo lógico, porque é uma instituição de segurança pública municipal. Mas esta é a regra geral, porque temos como regra específica, ou de repente, melhor dizendo, regra especial, a previsão do consórcio, da união de municípios para a utilização da Guarda Civil Municipal, como veremos um pouco mais à frente em outro artigo. Mas a regra é que o Guarda Civil Municipal haja dentro do seu limite territorial. Mas é importante ressalvar, observar que em caso de flagrante delito, acompanhamento de um veículo, é óbvio que o Guarda Civil Municipal pode ultrapassar o limite do território municipal. Pode continuar o acompanhamento, enquanto estiver em acompanhamento, pode até mesmo passar os limites do Estado, porque a situação é de flagrante delito, previsto lá no Código de Processo Penal, no artigo 301. Para a proteção sistemática da população que utilize os bens, serviços e instalações municipais. É interessante observar que a lei sempre tenta atrelar a atuação do Guarda Civil Municipal à questão municipal, por uma questão lógica. Se você é do município, você vai preservar o munícipe, a sua incolumidade física, o exercício dos seus direitos dentro da realidade municipal. Mas não tem como nós falarmos só na questão municipal, pois o Guarda Civil Municipal está integrado
dentro de um sistema de segurança pública, não somente municipal, estadual ou federal, mas sim global, de uma maneira total, não é setorizado. Uma vez integrante desse sistema, é uma engrenagem. Inciso 4. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Isso já é feito na prática, quando se utiliza Guarda Civil Municipal em operações da Polícia Civil ou em conjunto com as polícias militares. Já estamos dentro desse sistema de segurança pública, utilizando as diversas forças para a manutenção da ordem pública e, consequentemente, conseguir a paz pública. Paz pública, ordem pública, o que nós estamos querendo dizer é um ambiente onde seja possível viver de maneira pacífica, serena e sem ser sobressaltado por crimes. Por isso que vai utilizar todos esses órgãos na manutenção da paz pública. E a lei veio trazendo de maneira expressa para que ninguém venha levantar posteriormente a ideia de que a Guarda Civil Municipal não pode fazer parte dessas operações ou contribuir, colaborar com esses órgãos. A previsão é nesse sentido, legalizando o que na prática já é muito bem feito. Inciso 5º. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem. Ou seja, o Guarda Civil Municipal não terá que provar que foi acionado através do seu controle. Poderá, presenciando a situação que exija a sua intervenção, poderá intervir, fazer o que precisa ser feito, sem que depois seja questionado. Mas você foi acionado por quem? Eu presenciei o conflito, por isso que eu fiz a intervenção. E o artigo diz, atentando para o respeito dos direitos fundamentais das pessoas. É óbvio, está lá como princípio de atuação mínima do Guarda Civil Municipal. Inciso 6º. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, ou seja, nas ruas do município, nos limites da circunscrição do município, dentro dos termos do Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgãos de trânsito estadual ou municipal. Está dizendo aí, o Guarda Civil Municipal pode atuar no trânsito. Veio dando a chancela, a autorização para que o Guarda Civil Municipal exerça também a sua função dentro dos limites do Código de Trânsito Brasileiro, podendo fazer desde as regulamentações de vias de fluxos, quando as sinalizações não estejam inoperantes, por exemplo, um semáforo que não esteja funcionando, o Guarda Civil Municipal, devidamente estabelecido como agente de trânsito, poderá fazer a sua intervenção e até mesmo lavrar as autuações de trânsito quando flagradas. É claro que a lei veio dizendo da necessidade de convênios, porque algumas atribuições são do Estado ou do município, mas com uma secretaria própria. Então a lei só exige um convênio, mas o inciso veio dizendo que o Guarda Civil Municipal pode atuar dentro do trânsito. Inciso 7º. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município. Como patrimônio, podemos entender como tudo aquilo que foi adquirido pelo município, tanto de bens materiais como imateriais, pois a ecologia, o estudo da fauna, da flora, do meio ambiente, que não é só o meio ambiente ligado à natureza, mas também o meio ambiente físico, artificial, bem como a parte cultural e histórica, também o conjunto arquitetônico, pois algumas cidades detêm inclusive patrimônios tombados. Então, veio dizendo a lei, o Guarda Civil Municipal também vai proteger esses patrimônios, adotando medidas educativas e preventivas. Preventivas estando ostensivo, fardado, uniformizado, ocupando esses locais, e educativos até mesmo com as palestras sobre a importância de se preservar estes patrimônios. Inciso 8º. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. A defesa civil é um órgão incipiente ainda no Brasil. Não é um órgão tão bem estruturado. Em muitos municípios, a defesa civil se resume apenas a um coordenador de defesa civil, não tem nem efetivo. Por isso que a Guarda Civil Municipal é muito requisitada dentro dos municípios e o legislador, já observando essa prática, formalizou, dizendo que a Guarda Civil Municipal vai cooperar com os órgãos de defesa civil,
porque acaba sendo o efetivo que a Defesa Civil não possui. Inciso 9. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Aqui a lei veio dizendo, olha, converse com as pessoas que residem nos bairros com problemas de segurança pública ou, de repente, em bairros que não têm problemas de segurança pública, mas que se quer melhorar a questão da prevenção, e ouça as pessoas. Converse com a comunidade para traçar um planejamento, até mesmo de prevenção, um planejamento de patrulhamento. A lei veio dizendo para interagir com a sociedade civil. E quem é a sociedade civil organizada? São os conselhos, são as associações de bairros. Veio dizendo para a Guarda Civil Municipal lembrar dos princípios de Guarda Civil Comunitária, para interagir, ouvir, refletir e nas suas condutas melhorar na prestação do serviço. Inciso 10. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos, por meio de celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Ou seja, Guarda Civil Municipal, converse com a Polícia Militar, converse com a Polícia Civil, converse com a Polícia Federal e juntas trabalhem para que nós tenhamos os crimes combatidos, a prevenção feita de forma melhorada, porque nessas parcerias, como a própria norma disse, ou através de convênios, ou até mesmo consórcios, que são aquelas reuniões maiores, nós temos o planejamento melhor detalhado e também a prevenção melhor feita, a fim de que realmente ganhe a comunidade e percam os criminosos. Inciso 11. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais. O que quis dizer? Guarda Civil Municipal, converse com o Fundo Social, com as secretarias que trabalham ou com pessoas que residem em áreas de riscos, como favelas, ou pessoas que residem na rua, como os mendigos, para que vocês consigam adotar ações interdisciplinares de segurança no município. Interdisciplinar, com mais de uma disciplina, pois o Guarda Civil Municipal cuida da parte de segurança. A secretaria que cuida da parte assistencialista, levar uma cesta básica ou se observar as questões de saneamento básico, podem se complementar e o trabalho ficar muito melhor. Quantas vezes nós já ouvimos isso? O Guarda Civil Municipal chega em uma praça onde existem mendigos residindo, consegue fazer com que eles desocupem a área, mas no próximo dia lá estão novamente, pois o Fundo Social, que de repente deveria prover a resposta, a solução para o problema, não tem capacidade para fazer tal coisa e o Guarda Civil Municipal acaba tendo uma conduta que não produz muitas coisas. É a mesma expressão popular, enxugar gelo. Então a lei veio dizendo, olha, articule-se, converse com os órgãos que são de políticas sociais para que junto vocês consigam resolver os problemas de segurança pública. Inciso 12. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa. Quem são esses órgãos? Os órgãos que cuidam das leis gerais do município quanto à postura, quanto ao colocamento de barraquinhas na praça, a vendedores ambulantes, a fiscalização realmente. Em muitas cidades se chama fiscalização de posturas. Algumas cidades têm também obras, pois aquelas construções que invadam, de repente, a calçada ou aquelas construções indevidas também são feitas por esses órgãos. Órgãos que cuidam da postura, da conduta dentro do município. Estes órgãos têm o poder de polícia, previsto lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Poder de polícia entendido como a limitação de direitos individuais em prol do coletivo. Um exemplo, o alvará de funcionamento, que é expedido por estes órgãos. Então, integrar-se, unir, estar junto com esses órgãos de poder de polícia administrativa, pois muitas vezes
A questão da segurança pública está ligada ao fechamento, por exemplo, de um bar, de uma lanchonete, de uma igreja, que causa uma perturbação do sossego público. Então, problemas de segurança pública podem ser resolvidos por esses órgãos que têm o poder de polícia administrativa. Por isso que a lei veio dizendo: integre-se o Guarda Civil Municipal com estes órgãos, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Normatização, a feitura de leis, de resoluções, de repente, que são espécies legislativas. Uma resolução, uma portaria, o Guarda Civil Municipal vai ajudar a normatizar. De que maneira? O Guarda Civil Municipal anda dentro do município todo, então ele observa. Observando, ele vai levar essa informação para esses órgãos para que seja produzida a normatização e melhore também a questão da segurança pública. Por isso que o Guarda Civil Municipal poderá fazer muito por esses órgãos, ajudar e ser ajudado. Daí a integração perfeita. Inciso 13. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais. O próprio controle da guarda pode fazer o direcionamento das viaturas para as ocorrências mais graves, que exijam o atendimento mais rápido e célere da Guarda Civil Municipal, em detrimento daquelas que podem esperar um pouco mais. Ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Ou seja, o Guarda Civil Municipal está indo atender uma ocorrência de menor potencial lesivo, uma ocorrência mais tranquila, e se depara com uma situação mais gritante, mais urgente, de repente, onde até a própria vida esteja em risco. Deve atender essa primeiro. A lei veio dizer o que o bom senso já diz, o que a Guarda Civil Municipal já faz. Prestigia a vida, prestigia a liberdade e a igualdade dos cidadãos. E deve ter isso até como princípios mínimos, princípios estabelecidos lá no artigo 3º e reforçados neste inciso. Inciso 14. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito. Flagrante delito. As hipóteses estão previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. O autor da infração, então, deve se encaminhar logo diretamente ao delegado de polícia quem esteja cometendo o crime nas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Porque às vezes você não consegue preservar o local do crime por diversas situações. Então você elenca isso no seu histórico, no seu boletim de ocorrência, que não foi possível preservar o local do crime diante das seguintes situações e apresenta esse autor do crime para o delegado de polícia. A lei veio dizendo uma regra de processo penal que o Guarda Civil Municipal já faz, já tem conhecimento, mas estamos falando de uma regulamentação das guardas civis municipais que deveria ter acontecido há quase 3 décadas, não é? Então, a lei veio sistematizar, normatizar o que a Guarda Civil Municipal já faz. Inciso 15. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, quando da construção de empreendimento de grande porte. Então, o Guarda Civil Municipal vai colaborar, dizendo os problemas que poderão advir daquele empreendimento, tudo conforme as leis do município. Inciso 16. Desenvolver ações de prevenção primária à violência. A prevenção à violência é um tema de criminologia. Nós temos prevenção primária, secundária, terciária. A prevenção primária diz respeito ao não cometimento do delito, para que ele não aconteça. Então, o inciso 16 disse que a Guarda Civil Municipal vai desenvolver ações de prevenção primária à violência, para que ela nem chegue a acontecer, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. É um esforço para que o conjunto de órgãos do município ajam ou para que outros municípios também interajam para que nós tenhamos ações preventivas à violência. E por que municípios vão fazer essa interação? Porque hoje temos municípios conurbados, limítrofes, onde a criminalidade de um
interfere na vida do outro. A violência acontecida em um município pode respingar as suas consequências nos municípios vizinhos. Um exemplo, problema de violência, de repente uma lesão corporal, um acidente de trânsito, que também pode ser um problema de segurança pública, acontecido em um município cujas vítimas vão se tratar nos hospitais vizinhos. Então, a lei disse, olha, municípios conversem ou secretarias, órgãos internos do município também conversem para que a prevenção primária à violência, para que ela nem chegue a acontecer, venha a ficar no papel e depois sair para a prática e as consequências disso seja menos violência no município ou nos municípios. Inciso 17. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. A própria letra da lei já é autoexplicativa. A Guarda Civil Municipal poderá integrar todos os eventos, inclusive os grandes, com articulação com os demais órgãos. Inciso 18. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Segurança das escolas municipais, estaduais e também nas particulares, embora este artigo diga respeito às escolas do município. Mas por que entendemos que as escolas estaduais e as particulares também estão inseridas neste contexto, bem como as universidades? Pois a interpretação da lei aqui deve ser ampliada, pois a paz pública dentro do município envolve todas as escolas, pois quem estuda nas escolas particulares, nas escolas estaduais e nas universidades são munícipes que também merecem ser protegidos. Por isso que a Guarda deverá fazer ações preventivas nas escolas diversas e não só nas escolas do município. Zelando pelo entorno, pois sabemos que existem problemas de segurança no entorno das escolas, como o tráfico de drogas. E participando de ações educativas junto ao corpo discente, ou seja, junto aos alunos e docentes, professores das unidades de ensino municipal. Exceção feita, o artigo fala sobre os municípios, mas entendemos que devem ser escolas estaduais, as universidades e as particulares, pois quem está ali estudando, quem está trabalhando como professor, são munícipes. Munícipes que merecem ser protegidos, por isso que a Guarda Civil Municipal deve também trabalhar para estas pessoas. De forma a colaborar com a implantação da cultura da paz na comunidade local, ou seja, observar direitos e possibilitar que as pessoas consigam desfrutar desses direitos, usufruí-los, bem como para que sejam observadas as obrigações. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou de congêneres de municípios vizinhos. Quis dizer aqui, pode-se utilizar dos outros órgãos, da Polícia Militar, da Polícia Federal, de outros órgãos congêneres de segurança pública do mesmo gênero, para que estas atribuições previstas dentro da segurança escolar sejam alcançadas, sejam realizadas e feitas da melhor maneira possível. Capítulo 4. Da criação. O artigo 6º diz assim: o município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Por quê? A utilização do pode, porque é facultativo. O município não é obrigado a constituir Guarda Civil Municipal. Isso vem ao encontro da previsão do artigo 144, parágrafo 8º. A Guarda Civil Municipal é de criação facultativa. Parágrafo único. A Guarda Municipal é subordinada, deve respeito, obediência ao chefe do Poder Executivo Municipal. É muito lógico. A Guarda Civil Municipal está subordinada, atrelada ao prefeito. Artigo 7º. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a... Nos incisos, vem a previsão. Atrelou-se o número de habitantes à possibilidade do número máximo de efetivo da Guarda Civil Municipal. Então, o artigo 7º vem dizendo o máximo de efetivo que as guardas municipais poderão ter.
Inciso 1º. 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Tomamos por base 50 mil habitantes. 1/10 é 50. 4/10, 200. Então, no inciso 1º do artigo 7º, diz que nos municípios que têm até 50 mil habitantes, se este município tiver pelo IBGE, que é o órgão que diz quantos habitantes tem o município, tiver 50 mil habitantes, poderá ter um efetivo, sua guarda municipal, de 200 homens. Inciso 2º. 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1º. Aqui disse 0,3%. Então, você pega o número de habitantes, a cidade que tem entre 50 a 500 mil habitantes e vê qual é o máximo de efetivo que você poderá ter. Vamos utilizar o exemplo de uma cidade que tenha 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. 1/10 vai ser 500. Então, 500 vezes 3 pode ter até 1.500 homens. Uma cidade que tenha 500 mil habitantes. E aí a última parte do artigo trouxe algo interessante. Disse assim, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1º. Por quê? No inciso 1º, falava nas cidades com até 50 mil habitantes. Aqui começa a partir de 50.001 habitantes. Então imagina uma cidade que tenha 60 mil habitantes. Ela não entra na hipótese do inciso 1º, entra na hipótese do inciso 2º. Mas 60 mil habitantes, 1/10, 60, vezes 3, que esse inciso traz a possibilidade de 3/10, teria 180 guardas. Então, uma cidade com 60 mil habitantes poderia ter no máximo 180 guardas, enquanto que uma cidade incluída no inciso 1º, com até 50 mil habitantes, teria 200 guardas como o máximo do seu efetivo. Então, a lei diz o seguinte, olha, você entra nesse inciso, você é cidade um pouco maior que 50 mil habitantes, mas o seu efetivo não pode ser inferior ao do inciso 1º. Então, mesmo uma cidade com 60 mil habitantes, com 70 mil habitantes, cujo efetivo possa ser um pouco inferior a 200, né? 60 mil, 65 mil habitantes, vai ter no máximo 200 guardas por conta dessa previsão. O inciso 3º, 0,2% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2º. Aqui já disse, as cidades com mais de 500 mil habitantes poderá ter 0,2% da sua população. Vamos utilizar uma cidade com 5 milhões de habitantes. 0,1%, 5 mil, vezes 2, 10 mil guardas municipais. Então nós teríamos uma cidade com 5 milhões de habitantes, com a possibilidade de ter uma guarda municipal, cujo efetivo máximo são 10 mil guardas. Mas trouxe também a hipótese de não poder ser inferior ao inciso anterior. Por quê? Uma cidade de 600 mil habitantes não vai cair na hipótese anterior, que na hipótese anterior seria 1.500 guardas. Pela hipótese do inciso 3º, uma guarda com 600 mil habitantes poderia ter no máximo 1.200 guardas, mas pode chegar até 1.500 por conta dessa previsão final do artigo. Então, o artigo 7º trouxe os limites máximos de guardas municipais em razão da população. O inciso 1º, na hipótese máxima que nós falamos, 200 guardas. No inciso 2º, máximo de 1.500. E no inciso 3º, vai depender do número da população. Uma regra de 3 simples que o legislador trouxe. Parágrafo único. Se houver redução da população, referida em censo ou estimativa oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós falamos do IBGE, fica garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos da lei municipal. Ou seja, já existe o número de efetivo na Guarda Civil Municipal. A população, por uma questão qualquer, cai, reduz o número de habitantes. Vai ter que mandar a guarda embora? É claro que não. O Guarda Civil Municipal continua trabalhando, mas não entrarão novos guardas, pois terá que fazer esse ajuste. Mas quem já está dentro da corporação, ainda que exceda esse número, continua o trabalho. Bastante lógico. Artigo 8º.
Municípios limítrofes podem, mediante consórcios públicos, ou seja, um acordo ali, né, uma parceria, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Aqueles municípios onde de um lado da rua é uma cidade A, outro lado da rua é uma cidade B, podem utilizar a mesma Guarda Municipal. Esta lei trouxe a previsão. É claro que estamos falando de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que ainda vai para o Senado, onde nós teremos outras discussões. Estamos falando de algo já concreto, bastante discutido e também interessante, que é este projeto de lei 1332/2003. Artigo 9º. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos, porque a forma ordinária de se ingressar na Guarda Civil Municipal é o concurso público. Integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Então diz a lei aqui, projeto de lei 1332, já aprovado na Câmara dos Deputados, que haverá um plano de carreira. O Guarda Civil Municipal ingressa em uma condição e vai evoluindo ao passar do tempo ou de repente por graduações conseguidas dentro da sua vida acadêmica. É a evolução funcional do Guarda Civil Municipal, até para que ele tenha o ânimo renovado quando conseguir ascender, né, galgar outros degraus dentro da própria instituição. Capítulo 5. Das exigências para a investidura. Artigo 10. São requisitos básicos para a investidura em cargo público na Guarda Municipal. Inciso 1º. Nacionalidade brasileira, tanto os natos como os naturalizados. Inciso 2. Gozo dos direitos políticos. Inciso 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Que você já tenha ido se alistar, que já não tenha nenhuma pendência, que tenha votado ou feito a justificação. Inciso 4º. Nível médio completo de escolaridade. Inciso 5º. Idade mínima de 18 anos. Inciso 6º. Aptidão física, mental e psicológica. Aptidão física, teste físico, né? O teste lá de aptidão física, o TAF, que é feito para o ingresso na Guarda Civil Municipal. Mental e psicológica, é o psicotécnico, de repente a entrevista com a psicóloga para verificar a condição daquele candidato em ser um Guarda Civil Municipal. Inciso 7º, idoneidade moral, comprovada por investigação social e certificações expedidas junto ao Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. A investigação social feita pelas Guardas Civis Municipais. Nós estamos falando da regulamentação do que já existe. Já é feito dessa maneira nas mais diversas cidades. Mas a lei trouxe esta previsão para normatizar no Brasil todo. Esses são os requisitos a serem observados para investidura no cargo de Guarda Civil Municipal. E o parágrafo único do artigo 10 traz outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Fora estes, a lei do município ainda poderá exigir uma peculiaridade a mais do candidato. Capítulo 6. Da capacitação. Artigo 11. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica. É óbvio, o trabalho é peculiar, por isso que tem que ter uma capacitação específica. Não é só passar no concurso público e já se tornar um guarda municipal. Com matriz curricular compatível com as suas atividades. A lei está dizendo, olha, terá que ter uma matriz curricular dizendo o que o Guarda Civil Municipal deve aprender na escola. E aí o parágrafo único vem dizendo, para fins do disposto no caput, na cabeça do artigo, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação em segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, do Ministério da Justiça. Então o artigo 11 veio dizendo que tem que ter uma matriz curricular para formar o Guarda Civil Municipal e o parágrafo único veio dizendo, olha, já existe uma, vocês não querem adaptar para que isso seja feito? Então veio trazendo a possibilidade da adaptação do que já existe, mesmo porque é um trabalho já feito de longa data, a matriz curricular é excelente, se bem observada, com certeza dá condições para que o Guarda Civil Municipal trabalhe muito bem. Aí nós temos esta previsão
da formação através da matriz curricular, e a matriz curricular mencionada pode ser uma nova ou a utilização da mesma feita as adaptações necessárias. Artigo 12. É facultado ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. O município pode ou não ter um órgão para formar, para aperfeiçoar seus guardas civis municipais, com base, claro, no artigo 3º, que são aqueles princípios mínimos da atuação do guarda civil municipal. E por que é facultativo? Pois os municípios, essa previsão já vem no parágrafo 1º, os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se visando ao atendimento do disposto no caput desse artigo, na cabeça do artigo. Então, mesmo que o município não tenha, mas o vizinho tenha, outro município, poderá mandar esses guardas civis municipais para fazer a formação nessas outras localidades. Parágrafo 2º. O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, ou seja, ver os municípios que querem, o Estado vai fazer, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado. Então, o Estado mantém um órgão de formação de guardas civis municipais para os municípios interessados que tenha feito esse convênio, em cujo conselho gestor deste órgão seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Então, os municípios que quiserem pedem para o Estado faz o órgão e esses municípios têm assento no conselho gestor para ver como que está sendo encaminhado, né, as questões da educação ou da formação inicial ou do aperfeiçoamento do guarda civil municipal. O Estado mantém, os convênios são feitos com os municípios que vão treinar seus guardas civis municipais. Parágrafo 3º. O órgão referido no parágrafo 2º, que é esse órgão do Estado para treinar os guardas civis municipais, não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Ou seja, o mesmo órgão que vai treinar guardas civis municipais não pode treinar forças militares, Exército, Aeronáutica, Marinha. Pergunta: e as polícias militares poderiam dar treinamento para os guardas civis municipais? A pergunta fica no ar, porque a Polícia Militar é uma força auxiliar do Exército. Capítulo 7. Do controle. Artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante. Então aqui vem dizendo, olha, a Guarda Civil Municipal vai trabalhar, mas vai ser fiscalizada. E vem trazendo o controle interno e o externo. Olha a previsão do inciso 1º. Controle interno, exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores. Ou seja, a Guarda Civil Municipal que tenha mais de 50 homens e mulheres terá que ter corregedoria. E em todas as que utilizam arma de fogo. Ou seja, ainda que tenha menos de 50 guardas municipais, se utilizar a arma de fogo, terá que necessariamente constituir corregedoria para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seus quadros. Inciso 2º, traz o controle externo, exercido por ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal. Ou seja, no controle interno, corregedoria se tiver mais que 50 guardas, ou corregedoria em qualquer caso se for armada. No controle externo, em qualquer situação, a guarda precisa de uma ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda. Qualquer que seja o número de servidores, é necessário que seja constituída. Para o quê? Para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta, controle interno e controle externo. Controle externo, a ouvidoria em qualquer hipótese para fazer todas essas atribuições que a lei traz.
Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município. Um órgão constituído ali de pessoas ou constituído de outros órgãos também juntos, nos termos da lei do município, a fim de que se observe a segurança pública dentro do município, os atos, as condutas, principalmente dos guardas municipais, porque a lei fala da regulamentação dos guardas municipais, né? Analisando a alocação e aplicação dos recursos públicos, ou seja, como que se está colocando esse recurso público na Guarda Civil Municipal. Comprou viaturas? Contratou mais guardas? Fez bases? Monitorando os objetivos e metas da política municipal de segurança. Isso é, vai ser preciso ter uma política pública municipal de segurança. E, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Dentro do controle, o parágrafo 1º vem trazer a possibilidade de mais um órgão para opinar sobre segurança pública municipal, acompanhar os planos estabelecidos dentro do município e palpitar sobre as direções a serem perseguidas para uma melhor efetividade da Guarda Civil Municipal. Parágrafo 2º. Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal. Ou seja, o corregedor e ouvidor será colocado por um tempo determinado, o mandato, e poderá inclusive ser retirado. Em quais hipóteses? Nas hipóteses trazidas dentro da lei municipal. Mas terá que ser de maneira fundamentada pela maioria absoluta da Câmara Municipal. E a fundamentação tem que ser motivo relevante e específico, previsto dentro dessa lei municipal. Então, o corregedor ou ouvidor tem mandato definido. Como podem ser perseguidos por questões políticas, poderá, inclusive, perder o seu mandato, mas de uma maneira mais tranquila, pela maioria absoluta da Câmara, dentro das razões previstas na lei municipal, da corregedoria e da ouvidoria, devidamente apontadas e estabelecidas. E o quórum é de maioria absoluta. Pega-se o número total de vereadores que tem na casa, divide pela metade mais um, e não a maioria relativa, que de repente seria a maioria presente naquela sessão. Então, maioria absoluta. O quórum é específico. Isso para o quê? Para dar uma segurança ao corregedor e ao ouvidor da Guarda Municipal. Artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1º do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. O artigo 13 fala do controle, do funcionamento das guardas municipais e fala também desses órgãos de controle, do controle interno e externo, trazidos ali pelo inciso 1º e inciso 2º do artigo 13. E diz que vai ter um código próprio, um regulamento próprio. E o interessante é o parágrafo único, que diz que as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Então o artigo 14 diz, olha, vai ter que existir um regulamento para que o guarda atue dentro da normalidade deste regulamento. Mas este regulamento não pode ficar sujeito aos regulamentos disciplinares de natureza militar. Não pode ser uma cópia, porque infelizmente o que vemos na maioria das guardas municipais são cópias dos regulamentos disciplinares ou das polícias militares ou das Forças Armadas, né? Então nós não poderemos mais ter essas cópias, porque o próprio artigo 14, no parágrafo único, traz essa hipótese. Diz que tem que ter um regulamento próprio e que eles não podem ficar sujeitos a regulamentações disciplinares de natureza militar. Capítulo 8. Das prerrogativas, ou seja, dos direitos. Artigo 15. Os cargos em comissão, aqueles de livre nomeação, das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Nós precisaremos utilizar sempre guardas civis municipais para o preenchimento desses cargos. É um direito para que o guarda civil municipal não tenha, de repente, uma chefia que não sabe nada do que é o serviço do guarda civil municipal. Alguém que entrou ontem, que não sabe
o trabalho efetivo que o guarda civil municipal presta, vem dizer como que o guarda civil deve trabalhar. Então é um direito do guarda civil municipal preencher esses cargos em comissão. Parágrafo 1º. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros. É uma regra de transição. A guarda civil municipal foi criada. O comandante vai ser um guarda que acabou de entrar? É óbvio que não. Precisa ter alguém com mais experiência. Então diz, olha, nos primeiros 4 anos, o comandante ou o diretor pode ser alguém fora do cargo, né, da Guarda Civil Municipal, porque está sendo criado. Mas, após os 4 anos, é óbvio que terá que ser um Guarda Civil Municipal. Isso nós estamos falando para o comando. É óbvio que algumas guardas têm secretarias, e aí o secretário é um cargo político. E é óbvio que não terá que ser um Guarda Civil Municipal. Está falando aqui do comandamento direto, por isso que nós utilizamos o termo comandante. Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendidas as demais disposições do caput. É a cabeça do artigo dizendo que o guarda municipal que tem que ocupar os cargos em comissão. O parágrafo 1º faz uma exceção, excepciona a previsão de uma guarda em formação que não tem ainda a possibilidade de ter um comandante do seu quadro, mas este profissional preferencialmente deveria ter experiência na área de segurança ou defesa social, a fim, é claro, de se harmonizar o trabalho da Guarda Civil Municipal com o objetivo que é levar segurança pública aos munícipes, auxiliar na manutenção da ordem pública. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. É a participação das mulheres na Guarda Civil Municipal, inclusive nos cargos de chefia, dentro do plano de carreira. Quem vai dizer isso? A lei municipal. Parágrafo 3º. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira, em todos os níveis, pois, por vezes, temos letra de lei morta. A lei existe, mas não é implementada, não é implantada. Então aqui vem dizendo, olha, vocês precisam garantir a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Estatuto do Desarmamento. As previsões estão contidas neste documento, Estatuto do Desarmamento. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou do respectivo dirigente que justifique a adoção da medida. É óbvio, se o Guarda Civil Municipal não tem condições de utilizar a arma de fogo, será suspensa, mas dentro dessas possibilidades. Restrição médica, o próprio médico vai dizer, decisão judicial, o próprio juiz vai determinar, ou o dirigente vai justificar o porquê que o Guarda Civil Municipal não deve se utilizar a arma de fogo. A arma de fogo é para proteger o cidadão e o próprio guarda municipal. Quando a utilização da arma de fogo indicar o contrário, é muito salutar que ele não utilize a arma de fogo. Artigo 17. Aqui traz uma previsão excelente, pois formaliza o que há muito tempo se quer. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará linha telefônica de número 153. Todas as cidades que tiverem guarda municipal terão o mesmo número de emergência. Hoje, o 153 não é gratuito. Nós temos um vídeo aqui no canal Azul Marinho que vocês podem assistir sobre o 153, pois a Anatel entende que nós não somos de emergência e sim de utilidade pública, mas está a previsão que a Anatel vai ter que destinar esse número 153 para as guardas civis municipais. E faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal, para que nós não tenhamos os dissabores que às vezes acontecem com os rádios das interferências. Artigo 18. É assegurado à guarda municipal o recolhimento à cela, isolado dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Ou seja, o guarda civil municipal que por qualquer situação esteja preso antes de uma sentença penal condenatória definitiva
trânsito em julgado, que não cabe mais recurso, o guarda civil municipal terá o direito de ficar em uma cela isolado dos demais presos. Uma previsão muito interessante de proteção também ao guarda civil municipal, pois nem sempre quem está preso é merecedor da prisão. A justiça comete erros e poderemos ter colegas guardas civis municipais que combatem o crime presos de maneira injusta. Por isso que requer este direito. Enquanto não advir condenação definitiva, o guarda fica isolado. Capítulo 9. Das vedações, das proibições. O que não pode? Artigo 19. A estrutura hierárquica, ou seja, de chefia, subordinação, de líder com liderado, da Guarda Municipal não pode utilizar denominação, ou seja, nomes, denominação idêntica às das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. A Guarda Civil Municipal não pode ser uma cópia das Forças Armadas, Forças Auxiliares. Tem que ter uma identidade própria e isso começa pela nomenclatura interna. Capítulo 10. Da representatividade. Artigo 20. Fica reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. São os conselhos existentes e a previsão de que a Guarda Civil Municipal vai ter um assento, uma cadeira em cada um desses conselhos. Capítulo 11. Das disposições diversas e transitórias. Artigo 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Algumas guardas civis municipais possuem fardamento em outras cores. Por isso que diz aqui preferencialmente na cor azul marinho. E também existem polícias militares de alguns estados que já possuem a cor azul marinho. Então, de repente, para não confundir as instituições, pode ser utilizada uma outra cor de uniforme para a Guarda Civil Municipal. Mas a cor preferencialmente utilizada e reservada pela lei é azul marinho. Artigo 22. Aplica-se a presente lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Nós estamos falando de uma lei que vem regulamentar o que já existe, e o prazo para se adaptar à legislação é de 2 anos. Parágrafo único. Fica assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Estas concessões dadas pela lei são interessantes porque vêm regulamentar o que já existe. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Por óbvio, estamos falando do projeto de lei 1332/2003, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. O canal Azul Marinho quis prestar a sua contribuição para que você, Guarda Civil Municipal, esteja por dentro do projeto de lei que vai regulamentar a nossa função de Guarda Civil Municipal. Trouxemos argumentos e estamos abertos para outras discussões. Poste aqui o seu comentário, faça a sua pergunta, as suas observações. São interpretações que nós demos que não são absolutas. Cabe, claro, o contraditório e para que a discussão fique mais interessante, precisamos que você também se interesse por esse assunto que vai modificar a nossa vida e vai dar muito mais segurança jurídica para o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.